A jornada de tornar-se quem você é, o processo de individuação segundo Carl Jung. Há um momento na vida em que tudo o que parecia fazer sentido começa a se dissolver. O trabalho, os planos, os papéis que representamos, nada parece mais ter o mesmo brilho. É como se o mundo externo perdesse o significado, e uma voz interior começasse a sussurrar: quem é você, além de tudo o que te disseram para ser? Carl Jung chamava esse despertar de o início do processo de individuação, a jornada mais profunda e transformadora que um ser humano pode viver, a jornada de tornar-se quem realmente é, mas o caminho não começa na luz. Ele começa no caos, no instante em que a alma percebe que não nasceu apenas para sobreviver, mas para se encontrar. Capítulo 1. A vida como um papel. Desde cedo, aprendemos a viver para atender expectativas. Fazemos o que esperam de nós, dizemos o que é certo, sorrimos quando a alma quer gritar. Jung dizia que a maioria das pessoas não vive, apenas atua. Vestem máscaras sociais, assumem papéis e seguem o roteiro escrito por outros. Essa máscara é o que ele chamou de persona, a imagem que mostramos ao mundo. A persona é necessária, ela nos ajuda a viver em sociedade. Mas quando acreditamos que somos apenas essa máscara, começamos a morrer por dentro. A vida se torna vazia, porque deixamos de ouvir o chamado da alma. E é nesse ponto que o processo de individuação começa, quando algo dentro de nós diz: não dá mais para fingir. Capítulo 2. O chamado da ALMA. A individuação não é uma ideia filosófica, é uma experiência viva. Ela começa com um chamado interior. Um desconforto, uma inquietação, um sentimento de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar bem. É como se a alma batesse à porta, pedindo para ser lembrada. Esse chamado pode vir através de uma crise, de uma perda, de uma doença, de um sonho repetido ou de um encontro inesperado. A vida nos empurra para dentro quando já não há mais nada lá fora que nos preencha. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Carl Jung. A individuação começa quando você decide parar de correr do que sente. Quando escolhe olhar para dentro e encarar o que estava tentando esquecer. Capítulo 3. O encontro com a sombra. O primeiro passo da individuação é o confronto com a sombra, o lado obscuro da psique, onde vivem as partes negadas de nós mesmos. Tudo o que reprimimos, a raiva, o medo, o ciúme, o orgulho, se esconde ali, esperando o momento certo para emergir. A maioria das pessoas foge da sombra, mas Jung nos lembra que a cura começa quando paramos de fugir. A sombra não é o mal em nós, é o que foi reprimido, esquecido, silenciado. Integrá-la é reconhecer que também somos imperfeitos, contraditórios e humanos. Quando olhamos para a sombra com coragem, percebemos que ela carrega energia vital. Dentro daquilo que mais tememos, vive a nossa força. Dentro do que mais negamos, mora o poder de nos transformar. Um ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Carl Jung. Capítulo 4. O inconsciente como GUI. A mente humana não termina onde o ego alcança. Há um vasto oceano abaixo da consciência, o inconsciente, que nos guia, mesmo quando não percebemos. Jung acreditava que o inconsciente não é inimigo da razão. Ele é o outro lado da mente, o espaço onde a alma fala por meio de símbolos, sonhos e intuições. Durante a individuação, o inconsciente começa a enviar sinais, sonhos com figuras misteriosas, coincidências significativas, sentimentos repentinos sem explicação. Essas experiências não são aleatórias, são a linguagem da psique tentando se comunicar. A individuação acontece quando aprendemos a dialogar com o inconsciente, ao invés de ignorá-lo. Quando damos atenção ao que sentimos, às imagens que surgem, aos impulsos que tentamos sufocar, o inconsciente é o espelho da alma. E quanto mais você o escuta, mais claro se torna o caminho. Capítulo 5. A morte do ego. Em algum momento da jornada, o ego, essa pequena voz que quer controlar tudo, começa a perder o domínio. É o ponto mais difícil da individuação, quando tudo o que você acreditava ser começa a ruir. A perda de identidade pode doer. Você não sabe mais quem é, nem o que quer. Mas é nesse vazio que o novo pode nascer. Jung via essa etapa como uma espécie de morte simbólica. O ego precisa morrer para que o self, o verdadeiro centro da alma, possa emergir.
Assim como a borboleta precisa deixar o casulo, a alma precisa romper o velho eu para renascer em autenticidade. A renúncia ao ego é o sacrifício mais difícil, e o mais libertador. Carl Jung capítulo 6, o Self, o centro da totalidade. O objetivo final da individuação é o encontro com o Self, o verdadeiro eu, o centro unificador da psique. O Self não é o ego. Não é o personagem que você interpreta, nem o papel que o mundo te deu. O Self é a totalidade, a soma da luz e da sombra, do consciente e do inconsciente, do humano e do divino dentro de você. Quando você se aproxima do Self, sente paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aceitou tudo o que é. O Self não exige perfeição, ele apenas quer integridade. A individuação é isso, não se tornar alguém diferente, mas voltar a ser quem você sempre foi, antes de esquecer. Capítulo 7. Os sinais do despertar. Como saber se você está vivendo o processo de individuação? Jung dizia que há sinais claros. Você começa a valorizar o silêncio. Percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. Sente um amor mais profundo pela vida, mesmo nas dores. E começa a enxergar sentido até nos momentos difíceis. A alma desperta não busca perfeição, busca equilíbrio. Aprende que toda luz gera sombra, e toda sombra contém uma centelha de luz. O indivíduo que se tornou inteiro não é aquele que venceu o mundo, mas aquele que fez as pazes com a própria alma. Capítulo 8. A vida como um círculo. Para Jung, a vida não é uma linha reta, é um círculo. A jornada do herói interior começa e termina no mesmo ponto, o reencontro consigo mesmo. Tudo o que vivemos, as dores, as perdas, os encontros, é parte desse retorno. Nada é por acaso. Cada pessoa que cruza seu caminho é um espelho. Cada crise é um chamado da alma. A individuação é o processo de transformar o inconsciente em consciência, o caos em sabedoria, a ferida em portal. E quando essa integração acontece, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o olhar. Conclusão. Carl Jung dizia que a vida é uma conversa constante entre o consciente e o inconsciente. Entre quem acreditamos ser e quem realmente somos. A individuação não é um destino a alcançar, é um caminho que se percorre todos os dias, ao escolher a verdade ao invés da aparência, a consciência em vez da fuga. Talvez o maior mistério da existência seja simples. A alma quer se tornar visível. E cada desafio que a vida te oferece é uma oportunidade para ela emergir, mais livre, mais autêntica, mais viva. Respire fundo, olhe para dentro, e lembre-se, você não veio ao mundo para se encaixar. Você veio para se revelar. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. A mensagem de hoje era essa, pessoal. Se inscreva no canal e dê um like. Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdo sobre Carl Jung, psicologia analítica, autoconhecimento, autoestima, saúde emocional, cura interior, espiritualidade prática, desenvolvimento pessoal e muito mais.